Fundado em 1968, o Projeto Arrastão é uma organização sem fins lucrativos que faz o suporte e dá acolhimento para as famílias da região do Campo Limpo, aqui na Zona Sul de São Paulo. Esse trabalho de promoção humana e de desenvolvimento das comunidades é executado pensando sempre em melhorar a qualidade de vida dessas famílias que vivem em vulnerabilidade social. Aqui, os nossos atendidos têm acesso à educação, cultura, geração de renda e projetos que visam transformar as suas vidas, para que assim se cumpra a missão da organização, que é formar cidadãos capazes de transformar a realidade e o meio em que eles vivem. Foi um amor à primeira vista. Eu me encantei, eu me apaixonei pelo objetivo disso aqui, para mim é uma maravilha de projeto, e dava de acordo com o que eu sempre pensei na minha vida, que era fazer a educação para a sexualidade de jovens nos centros de saúde e nas escolas. Mas isso é muito difícil e aqui é um lugar que eu tive liberdade para fazer isso. Eu ficava com receio, né? Eu sempre ficava pensando assim, meu Deus, será que é melhor mexer nisso, nesse tema ou não? E isso me gerava muita preocupação, porque eu sentia também que a família não falava sobre isso, né? O que ele aprendia na escola, na internet, e eu não estou falando mal da internet, mas eu estou dizendo que existem orientações e acolhimento que é a família que tem que dar, que é a pessoa especialista que tem que fazer. Então eu tinha eu ficava muito receosa. Hoje não. Hoje eu acredito que é muito importante, nós temos que falar. Trabalhar a educação sexual com jovens, ela é uma prática fundamental e importante porque nós estamos falando dos próximos jovens adultos e dos adultos da nova geração. Se eles não tiverem uma educação sexual de qualidade e informativa, eles podem se colocar em risco, não só na questão do ato sexual, mas também tem uma visão deturpada da sexualidade. Eu faço os grupos com os jovens. Agora, se tem uma coisa particular que desencadeia na hora, qualquer coisa assim, mais particular, aí ela vai no atendimento individual. A programação é feita, né, de acordo com as necessidades, com o interesse, os temas de interesse dos jovens. E eu vou, de acordo com aquelas perguntas, eu vou organizando uma técnica que pode ser aula participativa, pode ser dramatização. Às vezes eu faço esses grupos somente com as meninas ou somente com os meninos, mas eu particularmente adoro quando está misturado. Então eu acho isso muito legal, que eles aprendem, né, e trocam as ideias na hora, e fazem reflexões. E o objetivo mesmo desse meu trabalho é adequar melhor os conceitos distorcidos que eles aprendem na mídia, na internet. Então, eles trazem isso para perguntar na hora e a gente vai fazer eles refletirem e entender o que é realmente verdade e o que não é verdade. Ela costuma, não só no atendimento individual, mas nas rodas de conversa também, não ter tabu para conversar, ela vai direto ao ponto. Se você tiver alguma dificuldade, ela explica mais de uma vez e de uma forma que você consiga entender da melhor forma possível. Me ajudou em diversos assuntos, ela conversava bastante, sempre consegui me expressar de boa com ela, já consegui resolver 2 dos problemas que eu procurei junto com ela. Fazendo esse aprendizado lúdico, essa brincadeira, mudando o comportamento deles para uma coisa mais adequada, vai prevenir o quê? Uma gravidez precoce, não planejada, né? Doença sexualmente transmissível. E isso a gente tem visto aqui nesses 7 anos, que tem realmente melhorado bastante. Quando eu cheguei aqui, eu ainda atendi algumas meninas grávidas. O dado da gravidez na adolescência no Projeto Arrastão é algo que a gente há anos sempre trabalhou a conscientização das nossas jovens em relação a isso e dos nossos jovens. Mas antes da chegada da doutora Tânia, nós tínhamos um índice que fugia um pouquinho da normalidade para dentro da organização. Então a gente tinha aí uma média de 2, 3 jovens por ano grávida. Eu já tive adolescente grávida no CCA, e não foram muitas, mas nós já tivemos e nós já lidamos com isso. É algo
muito preocupante, porque é uma menina formando seu corpo e de repente ela deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, deixa de viver a infância dela, né, a infância, para ser uma mulher, para ser mãe, com tão pouca idade. E depois desse trabalho com a doutora Tânia, que nós começamos, a gente hoje percebe que isso tem diminuído, pelo menos aqui no Projeto Arrastão. Aí depois que eu faço o atendimento dos grupos, eu faço o grupo com os profissionais daqui da casa, educadores, para a gente falar a mesma língua, para a gente, né, saber como o nosso comportamento diante de uma questão, mas também com as famílias. Então eu faço semestralmente uma reunião para ver o retorno disso aí. E isso é muito interessante, eu conversar com os pais. Primeiro que eles ficam também na cabeça fantasiando o que é que se faz de educação para a sexualidade nesse projeto. Então eu explico para os pais isso. A parte da higiene corporal, tudo isso aparece nos grupos. E eu tive até a satisfação de um pai que veio com o pé atrás para a reunião, mas depois que nós fizemos o grupo, quando terminou o grupo, ele fez: doutora, de agora em diante, eu vou ser o melhor marido para a minha mulher. E eu fiquei emocionada com o depoimento dele, né? Então, isso são coisas gratificantes que eu tenho tido aqui. Meu filho se chama Kleber e ele foi um dos primeiros atendidos aqui junto com a doutora Tânia. Depois que ele passou a ter esse tipo de trabalho com a doutora Tânia, já foi diferente a minha abordagem também com ele. Até porque ele veio trazendo também algumas informações, algumas conversas que foram acontecendo, ele veio trazendo isso para casa e isso foi me deixando, eu fui quebrando também algumas barreiras com relação a isso. Então, até eu passei a me sentir mais confortável da gente conversar a respeito de sexualidade, de higiene. E isso para mim fez com que eu me amadurecesse também, né? Até porque a gente está com novas gerações, né? Tem novos jovens. Então, assim, se tem alguém que precisa falar algo comigo, eu já me sinto mais à vontade de conversar, eu já me sinto mais confortável também. E até com ele mesmo, né? Hoje ele tem 21 anos, então tem coisas que eu também eu cobro ele de algumas coisas, e aí Kleber tá se prevenindo, como que tá, né? Então a gente tem essa troca muito saudável um com o outro. Então esse é um dos objetivos também, de melhorar essa comunicação, essa troca de informação entre deles com os pedagogos, com os educadores daqui do projeto e com a família e, quiçá, nas escolas, que a gente não tem um retorno das escolas. Mas a gente poderia ter também, saber como é que esses meninos estão agora se comportando nas escolas. Se cada um fizer um pouquinho, fizer um trabalho pequeno, isso em conjunto, muitas pessoas fazendo isso, um núcleozinho aqui, uma sementinha ali, a gente faz uma obra bem grande, todo mundo junto, né? Para que esses jovens fiquem felizes, né? Vai exercer sua sexualidade de uma maneira saudável, não é? Com segurança, com responsabilidade. E é isso, sexo para mim é para exercer com saúde e alegria. É isso que eu quero para todos, né? Exercer a sexualidade com saúde e alegria.